Santos era um rico e poderoso fazendeiro, conhecido por todos da redondeza por sua maldade e crueldade com que tratava seus empregados. Para ele, os escravos eram apenas indivíduos destinados a trabalhar duro, sem direitos ou privilégios. E mais um castigo estava armado. Amarrado a um poste no meio do pátio em frente ao casarão, o pobre escravo gritava, rogava, implorava por misericórdia, por perdão por ter comido uma simples fruta sem permissão do patrão. Mas o poderoso patrão não lhe dava ouvidos. Ao lado de vários capangas, o patrão acariciava o cabo do chicote com orgulho, com prazer, como se aquilo fosse sua melhor diversão. E o chicote estalou. Depois de várias chicotadas, o pobre escravo desmaiou e o castigo parou. O patrão enrolou o chicote, virou as costas para todos os outros escravos que assistiam ao castigo e foi até a varanda da casa, onde pendurou o chicote na parede, enxugou o suor, acendeu o charuto e sentou na sua cadeira preguiçosa. O espetáculo estava encerrado. O pobre escravo foi levado do pátio e tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. A esposa de 20 anos, 35 mais jovem que Santos, não suportava ter que presenciar tamanha atrocidade. Para ela, o esposo era um inescrupuloso violador dos direitos humanos, um abusador, um nojento insuportável. Desde que foi levada da casa dos pais 4 anos atrás, o único que sentia por Santos era ódio e repugnância. Mas como todos que viviam na fazenda, obedecer ao patrão era a única maneira de viver e sobreviver. Numa certa tarde, enquanto cochilava na varanda da casa, Santos pensava preocupado com a enorme diferença de idade entre ele e sua belíssima esposa. Os anos pareciam passar mais rápido. Suas forças e energia desapareciam de maneira mais acelerada. A terceira idade assustava. Enquanto matutava com suas preocupações, Santos ouviu uma voz suave e gentil perguntando em que podia ajudá-lo. Espantado, virou na direção da voz e não viu ninguém. Pensando ter sido apenas coisa da sua imaginação, Santos continuou pensando, imaginando como seria maravilhoso viver eternamente forte, saudável e poder seguir satisfazendo seus malditos desejos. Tudo isso é possível, meu amigo. Basta consentir, disse a mesma voz. Santos, sem pensar ou sequer olhar na direção da voz, murmurou em voz baixa que se aquilo realmente fosse possível, que fizesse acontecer. Custasse o que custasse. No dia seguinte, Santos acordou mais disposto e forte que nunca. Daquele dia em diante, a violência, a maldade e crueldade do fazendeiro foi ainda maior. O abuso, maltrato e violação da esposa e todas as jovens escravas era praticamente diário e sem pudor. Os pobres escravos sofriam mais que nunca. Os castigos eram mais severos e constantes. Um verdadeiro inferno. Porém, numa certa manhã, Santos montou em seu cavalo e saiu para dar um passeio por sua enorme fazenda. As horas passaram. O dia passou e nada do fazendeiro regressar. Na boca da noite, o cavalo de Santos apareceu no pátio da casa sozinho. O que havia acontecido com o patrão, ninguém sabia. A noite chegou e passou. Nada de Santos aparecer. Então logo o dia amanheceu, capangas e escravos saíram à procura do patrão. Em vão. Não encontraram nem sinal. A maioria acreditava que o patrão havia sido assassinado e enterrado em alguma parte do mato. Outros que ele havia sido levado pelo diabo para gerenciar o inferno. Fosse o que fosse, o fato é que dias e meses passaram e como Santos não apareceu, foi dado como morto. Os capangas foram demitidos e o poste de castigo foi removido do meio do pátio do casarão. A felicidade era geral. O ambiente na fazenda era outro, alegre, saudável e humano.
sob as rédeas da esposa e com a ajuda de todos os empregados, a fazenda seguia de vento em popa, cada vez melhor. De um inferno passou a ser um verdadeiro paraíso. Certa manhã, voltando de uma caçada, um jovem empregado da fazenda ouviu estranhos gritos de uma pessoa implorando por socorro. Gritos baixos e distantes que pareciam vir das profundezas da terra. O jovem parou e ficou a escutar para ter certeza do que ouvia. Era a voz de um homem pedindo, pelo amor de Deus, que alguém lhe ajudasse a sair daquele buraco. À medida que aproximava do buraco, a sensação de conhecer a voz aumentava e assustava. A entrada do buraco era pequena, porém de uma profundidade que mal dava para ouvir os gritos. Por um bom tempo, o jovem empregado ficou sentado ao lado da boca do buraco, sem saber o que fazer. Ajudar e sofrer, ou esquecer e viver. Finalmente, o jovem decidiu. Levantou, cobriu o buraco com galhos e paus até não ouvir mais os gritos e saiu, deixando para trás o poderoso patrão Santos e seu eterno castigo.